que é o último dia da campanha. Vou só recapitular para vocês aqui. Esse vídeo vai sair, então, na quarta-feira. Estamos gravando na terça-feira. Primeiro dia, nós falamos da quebra da idolatria. No segundo dia, da nossa dependência total em Deus. No terceiro dia, nós falamos do Vale dos Ossos Secos. O quarto dia, nós falamos da importância de voltar para o nosso chamado. O quinto dia, nós falamos sobre a adoração verdadeira. O sexto dia, que foi ontem, nós falamos do cuidado com a nossa salvação. E nesse sétimo dia, eu trouxe uma convidada muito especial, porque o pessoal que me acompanha, eles querem saber sobre restauração. Fazer nesse tempo de deserto, fazer um tempo de espera, porque é um tempo muito difícil. Esse é a Yasmin, justamente nesse campo, muito árido e seco, que é o deserto. E aí ela vai contar um pouquinho para vocês também como que foi. Boa noite a todos que está vendo esse vídeo. Eu sou Yasmin, conheci a Ká através, do processo do deserto de restauração de casamentos. Falo que ela foi a resposta, uma resposta de oração, que eu orei muito para Deus colocar uma pessoa que estivesse passando pela mesma situação que eu tive muita fé, não sabia o que Deus ia fazer, mas eu tive muita fé que Deus ia colocar aí pessoas na minha vida, e a Carol foi a primeira pessoa que Deus colocou no meu caminho, sempre ajudando a outra. A gente fala muito sobre a questão da espiritualidade, e onde a gente trocou várias experiências, nesse mundo espiritual. E nós participamos de um grupo de restauração, e aí encontrei a Yasmin, e eu já tentei várias parceiras de orações, não foram legais, assim, então eu falei, Deus, eu preciso de uma parceira de oração que esteja mais firmada do que eu. Tava, entre a cruz e a espada, e eu falei, Deus, eu preciso de uma pessoa. Eu falei, eu sou Pedro. Sim. Ela já é tipo João Batista, entendeu? Ela tem um negocinho de arrependam-se, mas tem o de abraçar e amar. Eu já sou Pedro, que é corto com a espada e já é. Brincadeiras à parte. Então ela viu também uma oscilação muito grande na minha fé, mas ela sempre conversou comigo e sempre tentou me colocar ali no eixo, porque ela sabe do que eu tô passando. Então eu quero saber de você, como que é pra você? Como você descobriu que você estava passando por um deserto e quais medidas que você tomou? Quando eu descobri, assim, que eu estava passando por um deserto, se deu ao fim do matrimônio, E assim, quando eu vi que eu já estava nesse processo do deserto, que literalmente é onde as escamas caem. Eu ia para a igreja, mas eu não conhecia Deus verdadeiramente. Então, quando eu enxerguei, eu falei, gente, é só Deus mesmo. E aí, Deus começou a me trazer à minha memória o voto que eu tinha feito com Ele, Porque eu tinha feito um voto com Deus antes de tudo acontecer. Eu queria que Ele me desse forças, para voltar para a presença dEle. Tem um chamado de missão. Então, eu queria viver esse chamado, só que eu não tinha força. Eu estava escravizada no pecado, Então, foi onde Deus ali, Ele sempre me respondeu, que ouviu minha oração, ouviu ali o voto que eu fiz, e tudo começou, Deus, eu não imaginei que era tudo isso, que eu ia passar por todo esse processo, que eu ia sofrer tudo isso. Fácil de levantar todo dia e lutar? Não, foi totalmente difícil, assim. É um processo de muita renúncia para estar mais perto de Deus. E como que foi a sua conversão? No processo da minha conversão, eu nasci no berço evangélico, falava ali para mim, mesmo longe no pecado, eu sentia o desejo de voltar. Só que assim, eu vejo que se não tivesse acontecido isso, talvez eu não teria permanecido na presença de Deus. E de fato, a gente se achega a Deus no momento da dor. A oração mesmo, todo dia, muita entrega, muita dedicação, e o tempo de isolamento. Um ponto ali crucial é que eu falo que quando Deus ele quer tratar o homem e a mulher, ele tira todas as pessoas à volta, porque ele quer tratar com você no particular. Nunca tinha vivido isso, uma dor tão assim, angustiante, terrível. Entender a Deus, querer conhecer a Deus verdadeiramente, ver as conversas, eu sentia Deus, que Deus estava comigo, cuidando de mim. A gente cria um amor por Deus tão genuíno, tão intenso, Quando a gente conta, eu acho que o nosso testemunho vai falando para as pessoas, isso edifica cada vez mais, não só a fé delas, mas a nossa. Traz à memória o que nos dá esperança, porque houve dias na nossa vida que tudo era escuridão, histórico de depressão. Então, eu já tive históricos muito ruins, eu até abri isso para você na minha vida. Tive encontros com Deus em lugares inusitados, lugares que você fala assim, não, Deus não vai entrar aí. Que a gente tem essa mania de estereotipar, Deus não entra nesse lugar. Só que não é porque ele pertence àquele lugar, mas ele vai a certos lugares para alcançar qualquer vida. Porque quando ele tem propósito, ele vai alcançar aquela pessoa. E aí ele começou a me incomodar em certos lugares que eu falava, gente, não é possível que essa voz é de Deus. Porque o livro de Jó é o livro do sofrimento.
E aí a gente vê, claro que não dá pra comparar a nossa vida com a de Jó, os filhos, perder os bens, perder a saúde. Percebe que a vida de Jó era rodeada de coisas e pessoas. E como ele era um servo bom, Satanás foi lá e falou, então vamos ver mesmo se esse homem vai servir você, se eu começar a tirar as coisas. Então a gente começa a perceber nos primeiros capítulos de Jó que ele começa a tentar ali Deus, acesso, na verdade ele não tem livre acesso à presença, mas você vê que ele entra, porque um dia ele já pertenceu àquele lugar e ele caiu. Vou ler pra vocês, Jó 42. Então, depois que Deus deu aquele fecho em Jó, ficou quietinha, né? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que nem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu ando contigo. Eu ouvi as pessoas falarem assim. Antes eu só ouvia falar de Deus. Só ouvia falar. Quando eu entrei no processo do deserto, que Deus teve que tirar alguma coisa de mim pra sacudir e falar: ei, tô aqui, tenho um chamado com você, eu vou te tratar. A gente começa a passar a andar com ele. Agora eu quero perguntar pra você. Qual é a fase pra você que foi mais difícil? Então, eis uma pergunta. O processo do meu deserto foi onde eu pude me entregar, sabe? De corpo e alma e espírito. Processos, assim, mais difícil do começo foi a renúncia. Renunciar aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que o nosso corpo tem sede, né? Eu orava a Deus, pedia pra Deus tirar essa vontade do meu coração, né, esses desejos. Eu vejo, assim, que é o lado nosso espiritual, né? O inimigo tenta muito nos abater. Ele começa a enviar os seus adversários para nos atingir, para nos atacar, né, para tentar tirar a gente do propósito. A gente precisa muito estar em oração, em jejum, porque Deus, ele fala, né, que as caças de demônio, ela só cai por terra através do jejum e da oração. Só assim a gente consegue vencer. Porque você está indo certo, se você está orando, tendo uma comunhão com Deus, está se santificando e está cumprindo, seguindo ali os mandamentos que Cristo deixou, você está no caminho certo. Tem que sempre olhar para o milagre, aquilo que Deus nos prometeu, que ele cumpre. E assim, aqui o pessoal, porque eles começaram a me conhecer, eu te falei, foi por causa de alguns vídeos. Só que a galera acho que não entendeu ainda que eu gosto de falar de restauração pessoal, porque é aquilo que eu sempre falo com você, no particular. Não adianta nada a gente querer qualquer tipo de restauração, restaurar um relacionamento se você tá todo em pedaços. Não faz sentido. E aí eu queria entrar numa outra pergunta com você, é essa questão da dependência. Como que é a sua visão de dependência emocional? Quando a pessoa entra no começo do deserto, né, é natural queira vasculhar, que você queira saber, você queira sentir. É natural que você queira saber informações ali para acalmar o teu coração. Sempre vai tentar fazer com que você olhe para a situação, para fazer com que você olhe para as circunstâncias. Deus, ele não tem planos ruins pra gente, né? Deus tem promessas pra gente, para cada um de nós. De fato, a restauração, ela acontece quando a gente tem a nossa restauração pessoal, que está vivendo de fato com Deus. E assim, não adianta só falar, porque Deus, ele conhece o seu coração. Existe dois tipos de filho: o filho íntimo e o filho que busca a herança. Ou seja, um pai aqui na terra, ele vai dar herança pro filho que sempre tá ali com ele, tá perto dele, saber do pai, não só ali ao lado do pai querendo a herança, o pai me dá um dinheiro, né? Não vê a hora do pai morrer para ter aquela herança, né? Então, ele quer que sejamos o filho íntimo. Um filho que busca a Deus pelo que ele é. A gente não deve buscar a Deus por aquilo que ele tem para nos oferecer. Vai dizer em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não deve se preocupar com as coisas que ainda nem aconteceu. É um processo que a gente precisa ter muita paciência, sabe? Não fica olhando aquilo que faz os seus olhos pecarem também. Eu tô citando Gênesis 3, porque aqui é a culpa. Isso vai falar muito sobre o nosso processo, né? Vocês vão entender o porquê. Disse um homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Como já tinha consumido o pecado, começa um a culpar o outro. Então, ele joga além da culpa na mulher, ele joga a culpa em Deus, que tipo assim, foi você quem formou a mulher. Então, se não tivesse ela, você que arrumou um problema pra mim. Eu tava de boaça aqui no Éden. Isso fala muito sobre o nosso processo. A primeira coisa que a gente tem é tornar um culpado pra isso. Não, se eu tô no deserto é por causa dele, é por causa dela, me traíram, não querendo inocentar a outra parte. Tem a nossa também, né, amiga? Primeiramente, deixar a Deus de lado, como você falou. Se você não busca o reino do céu e a justiça dele, então não adianta
você vai ficar aflito, e dependendo do outro, né, emocionalmente, financeiramente, você para de olhar para Deus, automaticamente você para de olhar para você mesma, e você começa a criar uma codependência em um ser humano. E quer deixar uma conclusão, amiga? Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa passagem é uma das passagens que fala muito comigo, dos momentos de angústias, nossos momentos de aflição, de desespero, né? O que eu tenho para deixar aqui para vocês é que continue buscando, continue se revestindo, continue se santificando, continue se prostrando diante de Deus. Saiba assim que o que Deus tem para fazer, ele não depende do homem, ele não depende de uma mulher, ele não depende de terceiros para cumprir aquilo que ele prometeu para você. Isso que Deus espera de nós, né? Uma comunhão verdadeira, que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Está disposto mesmo a viver com Deus, a se entregar para Deus, abrir seu coração, a renunciar nos seus momentos difíceis, entrar no seu quarto, fechar a porta e chorar para Deus, né? Porque é só Deus que pode nos ajudar. A história do povo hebreu, por que eles rodaram? Pela desobediência. Eles rodaram porque desobedeceram a Deus, porque eles pecaram. Então, assim, fica esperto. Que nem a Yá falou, se você não estiver ligado com Deus, você não vai conseguir passar por essas provas, que são difíceis, são muito difíceis, mas são necessárias para que a gente não fique rodando igual barata tonta, porque Ele não quer isso da gente. Ele não quer que eu e você, a gente fique sofrendo. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele utiliza o sofrimento para nos tratar. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, para pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que temos feito, ó Deus, que não tem te agradado, que o Senhor não tem se contentado. Senhor querido e Senhor amado, mais uma vez, Pai, eu me coloco diante da Tua presença para invocar, clamar, Senhor, o Teu santo nome, Senhor, neste lugar, ó Pai. Ó Senhor, eu não sei quantas almas, Pai, que estão assistindo esse vídeo, né, essa nossa conversa, aleluias, que o Senhor preparou para nós nesta noite. Eu não sei quantas pessoas, o que elas estão passando, eu não sei o que elas estão vivenciando, mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Pai, eu te apresento essas vidas, Senhor. Meu Deus, que essas vidas possam viver na Tua presença cada dia mais, que elas possam se adentrar, Senhor, na Tua graça, Pai. Senhor, que elas possam ter força, Pai, para renunciar, Senhor, aquilo que elas precisam, que elas venham ter sabedoria para lidar, Senhor, com esses processos, aleluia, que muitas vezes difíceis, muitas vezes nos machuca. Aleluia, Deus, que você possa nos dar força todos os dias para prosseguirmos, que o Senhor possa, aleluia, derramar das tuas bênçãos sobre essas vidas, Pai. Ó Jesus, entra, meu Deus, aonde eu não posso. Senhor, vai onde não podemos ir, coloca tuas mãos, Pai. Jesus, vem agir nessas vidas, Senhor, venha dar o discernimento espiritual para discernir, Senhor, os espíritos, ó Pai, que as rodeiam. Ó Deus querido, venha manifestar a Tua glória sobre cada vida, Pai, que essas vidas possam ter um encontro verdadeiro contigo, Pai, assim, Senhor, como tivemos a oportunidade, Senhor, tivemos esse privilégio, Senhor, em meio a tantas desavenças, Pai, em meio a tantos conflitos, aleluias, que passamos em nossas vidas, Pai, nos entregamos a Ti, Senhor. O Senhor é tão misericordioso para conosco, Pai, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas, grandes planos na vida dessas almas que está nos assistindo agora. Senhor, que essas almas possam sentir, Senhor, o Teu toque, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, neste coração, ó Pai, toca nesta vida, Senhor. Ó Jesus, entra nessa causa, Pai, que muitas das vezes, Senhor, essa minha irmã, esse meu irmão chora, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, porque tem visto as situações, tem olhado para as circunstâncias, Pai, e muitas das vezes acredita que é impossível, acredita que não tem mais jeito, Pai, aquilo que elas estejam vivendo. Ó Senhor, mas Tu és o Deus, aleluia. Tu és o Deus, aleluia, que age, ninguém pode impedir o Teu agir, Pai. Então visita essas vidas, visita essas causas, Pai, que essas almas, Senhor, possam se render a Ti, que essas almas possam se prostrar a Ti, Senhor, todos os dias, que elas possam ter força para orar, que elas possam ter força para jejuar, Pai, que elas possam ter, Senhor, a Tua graça na vida dela todos os dias, Pai. Ó Senhor, e que através dessas vidas, que através
momentos difíceis, Pai, que essas vidas estejam passando. Senhor, que o Senhor venha gerar um grande testemunho, Pai, na vida delas, para com que elas possam, Senhor, testificar, Senhor, daquilo que o Senhor fez na vida delas. E com isso, Pai, alcançar muitas almas para o teu reino. Ó Deus, porque a tua promessa é grande, aleluia, na vida de cada um nesta terra. Ó Senhor, assim eu te peço, meu Deus, assim eu te agradeço, que o Senhor visite a todos, que o Senhor derrame chuva de bênção sobre a vida de cada um, e dê o livramento, Pai. Oh, Deus, e tira toda a pedra de tropeço, aquilo que impede os teus filhos de estar no centro do teu querer, no centro da tua vontade, no centro do teu propósito. Coloque, meu Deus, todas essas almas, todas essas vidas, Pai, que suplicam o teu nome, Senhor, que te adora, que clama a ti, Senhor, que crê em ti, Senhor, no centro do teu querer, no centro do teu propósito, ó Pai. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.